Depois da demissão de Luiz Henrique Mandetta da pasta da Saúde na última quinta-feira, o novo ministro, o oncologista Nelson Tait, tem sido entrevistado pelas emissoras de rádio e TV devido à pandemia do Covid-19. Ouça agora alguns dos pontos de vista do médico em entrevistas após a nomeação pelo presidente Bolsonaro. A saúde e a economia, elas caminham juntas porque todas duas influenciam o tempo e a qualidade de vida de uma sociedade e das pessoas. O que você está vendo hoje na Europa é uma flexibilização. Mas o que é importante nisso? Como a gente não sabe exatamente a consequência disso, isso é o que eu te falei, você vai ter que acompanhar e ver o que vai acontecer quando você tomar esse tipo de ação, essa política. E aí você vai avaliar se você pode ter uma segunda onda, se você vai avaliar a possibilidade de infecção. O que é fundamental hoje é o seguinte: a gente tem que entender que a gente trabalha numa área de extrema incerteza, a gente tem um conhecimento pequeno da doença, da evolução dela, e o que a gente tem que fazer acima de tudo hoje é acompanhar com informação, com dado, para que a gente consiga entender isso. Porque quanto mais a gente dominar a doença, mais eficazes vão ser as políticas e as ações que a gente tiver. Então, em relação à Europa, o que eu posso dizer é o seguinte: acompanhe e vê o que acontece. E quando será o pico da pandemia no Brasil? Quem disser que sabe está mentindo, porque não tem como hoje você adivinhar quando é que vai bater o pico da doença. É muito angustiante você navegar em tanta incerteza, onde você tem que assumir que realmente você tem que acompanhar para ver o que acontece. Enquanto você não tem domínio, conhecimento da doença detalhado, você vai ter que fazer isso, você vai acompanhar e ver o que acontece. Uma coisa também que você tem que prestar atenção é que, embora a gente possa estar um pouco mais defasado em relação a outros países, você muitas vezes tem características específicas de cada país. Podendo ver o que aconteceu em outros lugares, não quer dizer que aquilo vai se aplicar 100% no Brasil. Então, independente de você poder seguir coisas que acontecem fora, você tem que acompanhar os números, os dados e a informação brasileira para que você consiga entender o que é essa doença no nosso país. Busca pelos dados, ela vinha não crescendo. Então, o que a gente vai fazer é tentar acelerar ao máximo a captura desses dados, no caso de criar um programa de teste, onde a gente consiga tentar entender melhor a doença a partir de um planejamento maior de um programa de teste. Eu posso dizer que a gente vai dar uma sequência para que a gente possa agregar o que já tinha sido feito, para que a gente consiga entender melhor a doença, porque nesse momento a gente ainda está com pouco conhecimento. O diagnóstico é o do nariz, você tem o teste do sangue, anticorpos. Cada um tem um propósito diferente. E uma coisa muito importante nisso é você testar a qualidade do teste, porque uma coisa que acontece é, digamos, você tem 100 pessoas com a doença, você faz o teste. O que teve a doença, por exemplo, você vai testar o anticorpo. Isso, dependendo do momento que você faz, a quantidade dos 100, quantos vão dar positivo, isso vai variar. Mesmo a qualidade do teste em tempos iguais provavelmente vai variar. Uma das dificuldades que você tem de usar o teste é a validação desse teste e a tua capacidade de interpretar o resultado. Então você tem algumas variáveis que vão influenciar isso. Então existe um lado muito técnico, que é a tua competência para avaliar os testes. Por exemplo, um teste do RNA do vírus, você vai como é que isso foi colhido, entendeu? Será que a colheita faz diferença? A forma como você colhe suave faz diferença? São tantas variáveis que estão em jogo, você tem que mapear todos os pontos de erro que podem acontecer ao longo desse processo, não só do diagnóstico, como do tratamento, tudo isso, entendeu? Tipo de população, risco da doença, e isso tudo tem que ser mapeado. Por isso que a informação tem que ser muito completa. O ministro também responde sobre quem tem medo de perder o emprego e se haverá a retomada do trabalho. Posso pegar uma pessoa que perdeu o emprego e essa pessoa tem um salário mínimo, ele não tem reserva financeira e a família dele vai passar fome. Eu posso ter uma pessoa que é um grande executivo, que tem uma reserva financeira e que para ele perder o emprego e talvez perder a remuneração durante um tempo não vai impactar. Então é muito difícil você opinar sem você detalhar o caso específico que você está usando. Vidas que são tão distintas, opiniões superficiais, elas são quase levianas, porque elas levam a interpretações, como se fossem afirmativas, de coisas que você não pode fazer porque você não tem o detalhe daquele momento e daquela situação. Hoje, quando você não sabe a consequência do que você vai fazer, o que acontece hoje? Se você decide, eu vou fazer o isolamento XYZ, eu vou sair do isolamento, essa decisão, ela não é baseada na tua capacidade de entender a evolução da doença. Ela está muito mais relacionada a coisas que correm por fora do que realmente a capacidade de você enxergar o que vai acontecer em relação à doença. Então, quando você tem situações desse tipo, onde você literalmente, sem exagero,
exagerando um pouco, quase que está navegando às cegas. A melhor coisa que você pode fazer é, primeiro eu tenho que chegar agora e rever tudo que eu tenho de adicional de informação aqui do Ministério, o que eu tenho disponível, para entender melhor o que está acontecendo. E isso é uma coisa fundamental. Você está falando de um Brasil que é um continente com 27 países, né? Então e mesmo quando você fala desses países, você tem regiões, macro-regiões. Um dos problemas que você tem no Brasil é que você não pode tratar tudo na média, porque são realidades diferentes nas diferentes regiões do país.